Uma grande parte das pessoas que investem em ações não faz ideia do que está a comprar. Ouvem falar de X empresa nas notícias ou em círculos de amigos, vão à plataforma de corretora que usam, clicam no botão para comprar e esperam ser a pessoa a quem calha a sorte grande de ter acertado na próxima Google. Embora este tipo de sorte exista, a realidade é que infelizmente não bate à porta de toda a gente, nem é replicável e por isso pelo menos eu não conto com ela. Ao invés disso faço a minha própria análise, dando resposta a 9 perguntas que considero essenciais antes de comprar as ações de qualquer empresa e que podem utilizar como base para as vossas pesquisas também. Há milhares de empresas cotadas nas bolsas de valores e escolher em quais investir é uma fase inevitável pela qual todas as pessoas que o querem fazer têm de passar. A questão que se coloca é como é que se analisa uma corporação? São muitas as estratégias técnicas e as fórmulas que se podem usar, mas a verdade é que para a maioria das pessoas comuns que não trabalham na área, não têm informação em contabilidade nem em análise financeira, passar essa teoria para a prática é simplesmente difícil. O resultado costuma ser um de dois: ou se desiste por completo de investir, ou passa-se a fase da pesquisa própria à frente e investe-se às cegas ou segundo a análise de terceiros. Este vídeo é para quem não quer seguir nenhuma dessas duas vias. É para quem procura um processo concreto, simples o suficiente para ser compreensível, por um lado, mas tangível pelo outro para que o resultado seja uma ajuda na tomada de decisões de investimento. Não é a abordagem mais aprofundada e extensiva que se pode aplicar. Serve como filtro base e pode ajudar a verificar se conhece os mínimos essenciais de cada empresa antes de nela se decidir investir. É o processo pessoal que utilizo e que acredito que pode ser útil para quem, como eu, tem uma visão de médio e longo prazo e de investimento em valor. É importante, como sempre, mencionar que qualquer análise, independentemente do nível de detalhe, tem sempre por base dados passados que não são de todo uma garantia de resultados futuros. Esse é um dos motivos que faz com que o investimento acarrete risco. Nunca ninguém sabe com certeza o que vai acontecer e o valor dos ativos pode subir ou descer, sendo possível obter de volta um valor inferior ao aplicado. Para além disso, esta informação não deve ser considerada como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. O processo compreende 8 perguntas, mais uma de bónus, organizadas em 3 blocos. O primeiro serve para conhecer um negócio, o que a empresa faz, como ganha dinheiro e com que frequência. O segundo serve para avaliar a saúde financeira, se há lucros reais, dinheiro em caixa e dívida saudável sob controle. E o terceiro, para perceber a posição competitiva, se tem vantagens que permitam fortificar a sua posição no mercado ou não. Para cada pergunta, vou explicar porque a considero relevante, onde costumo ir buscar a resposta, seja no relatório e contas anual, em plataformas online ou em notícias, e introduzir potenciais limitações que possam interessar considerar. Sem mais demoras, vamos a elas. Como não poderia deixar de ser, a primeira pergunta é: conheço o modelo de negócio principal da empresa e consigo explicá-lo de forma simples e breve? A importância desta é óbvia. Sem ela não consigo avaliar absolutamente nada da empresa nem formar qualquer opinião. O meu ponto de partida para encontrar a resposta é sempre o relatório anual ou o 10K Report nos Estados Unidos, que normalmente tem uma secção que descreve o negócio. Depois vejo a apresentação para investidores, que costuma estar no site, e a carta do CEO, que está no início dos relatórios. Se não ficar claro o suficiente, estendo a pesquisa a notícias e a artigos. A segunda questão é: consigo identificar as principais fontes de receita? Esta ajuda a perceber de onde vem realmente o dinheiro e qual o peso de cada área no total. É particularmente importante em empresas que vendem ao consumidor final, onde é comum termos uma percepção enviesada do negócio por haver mais exposição apenas a uma parte da sua atividade. É informação que pode ser encontrada nos relatórios, seja num capítulo próprio que faz a divisão das receitas por área de negócio e geografia, na demonstração de resultados, onde a receita também costuma estar dividida por proveniência, ou nas apresentações aos investidores. A última pergunta deste bloco é: a receita tem vindo a crescer no longo prazo e a um ritmo igual ou acima da média do setor? Receita crescente é um bom sinal porque significa mais vendas, mais clientes ou maior capacidade de cobrar por produtos ou serviços. E se esse crescimento acompanhar ou superar a concorrência, é um indicador de que à partida a empresa não está a perder relevância no mercado. Esta evolução pode ser analisada comparando a demonstração de resultados de vários anos ou utilizando, por exemplo, a app da XTB, o patrocinador deste vídeo, que é um intermediário financeiro através do qual é possível aceder a informação sobre empresas de forma mais fácil, ver notícias sobre os mercados financeiros e, havendo vontade, comprar e vender ações e ETFs em várias bolsas de valores espalhadas pelo mundo. A aplicação aqui é particularmente útil porque há um gráfico que permite ver perfeitamente qual tem sido a evolução da receita nos últimos anos. Para o encontrar, basta abrir a aplicação, na lupa, pesquisar pela empresa que se está a investigar, por exemplo, JP Morgan Chase, selecionar a opção que diz Ação, e depois, já no menu, andar para baixo até à secção Informações Financeiras. Logo no primeiro gráfico é possível ver a evolução das receitas e do lucro líquido lado a lado ao longo dos últimos 5 anos. Para fazer a comparação com o setor, podemos selecionar 4 ou 5 entidades concorrentes relevantes e analisar uma a uma. Agora, as receitas crescentes por si só não são suficientes para afirmar que a situação financeira da empresa está saudável e a próxima pergunta revela porquê. Na tentativa de perceber o estado financeiro de um título de interesse, a quarta questão é:
tem conseguido gerar lucro de forma consistente? Um negócio pode vender muito e ainda assim perder dinheiro, porque os custos são demasiado elevados, as margens são reduzidas, há problemas operacionais. Nestes casos, não é bom sinal, mas há outros motivos. O lucro pode ser baixo de forma intencional, por exemplo, quando se investe na expansão ou em pesquisa e desenvolvimento. Em qualquer caso, é preciso perceber o que se passa. Como? Indo à demonstração de resultados, ver a linha resultado líquido ou no mesmo gráfico que mostrei há pouco na app da XTB. Se ainda não tiverem em conta e quiserem explorar a aplicação, podem criá-la seguindo o primeiro link da descrição. Isto, claro, depois de uma pesquisa própria que deve sempre ser feita antes de se investir ou recorrer a qualquer serviço para o efeito. Na carta aos investidores ou nas notas às demonstrações financeiras também pode ser incluída informação complementar que ajuda a interpretar estes números. Adicionalmente, é importante perceber se o lucro apresentado se traduz efetivamente em dinheiro, algo que se avalia questionando o fluxo de caixa operacional é de forma consistente semelhante ou superior ao lucro líquido. Isto porque o fluxo de caixa operacional representa o dinheiro gerado pelas operações normais da empresa. Quando este valor é de forma recorrente, próximo ou superior ao lucro líquido, costuma indicar que os resultados contabilísticos estão a ser bem convertidos em caixa, ou seja, que a empresa cobra a tempo, controla custos e não depende excessivamente de ajustamentos contabilísticos. O lucro líquido já referi onde ir buscar, o fluxo de caixa operacional surge normalmente na primeira secção da demonstração dos fluxos de caixa, que é uma das demonstrações financeiras incluídas no relatório e contas. Seguindo para a sexta pergunta. A empresa consegue pagar a sua dívida no curto prazo? Aqui o raciocínio é o mesmo que se aplica no âmbito das finanças pessoais. Dívida saudável, quanto baste, funciona como uma alavanca para o progresso. Dívida em excesso aumenta o risco financeiro e condiciona decisões. Para encontrar a resposta, compara-se o montante em dívida com o fluxo de caixa das operações do ano, que nos diz basicamente quanto tempo de operação seria necessário para liquidar a dívida. Quanto menos tempo for necessário, menor é o risco. Este raciocínio torna-se ainda mais útil quando se compara o tempo da empresa com a média da indústria. Se for muito superior, pode ser um sinal de alarme. Chegando a este ponto, falta apenas averiguar se a empresa consegue defender a sua posição no presente e futuro. A sétima interrogação é: a empresa está a manter ou a ganhar cota de mercado? Uma perda consistente é um indicador claro de que algo não está bem. Ou a concorrência está a fazer melhor e a conquistar mais clientes, ou o mercado está a mudar e a empresa não está a acompanhar. Para perceber isto, volta à apresentação aos investidores, onde normalmente estão presentes slides sobre o posicionamento da marca. Vou ver o relatório e contas, que também pode ter um capítulo sobre o setor e a concorrência. E ainda, se existirem, leia relatórios independentes que não sejam influenciados pela mensagem que a gestão quer passar, que é sempre a melhor possível. Ainda mais importante que a anterior, na minha opinião, é a oitava. A empresa tem uma vantagem competitiva duradoura? Digo isto porque acredito que se houver um ou mais fatores diferenciadores, difíceis de replicar, é possível enfrentar desafios com mais facilidade, aumentando a probabilidade de sucesso no longo prazo. Uma vantagem competitiva pode assumir várias formas. Uma marca forte, escala que permite diminuir despesas, propriedade intelectual, custos de mudança elevados para os clientes. É uma análise mais qualitativa que as anteriores, mas ainda assim é possível baseá-la na apresentação aos investidores, em comentários de analistas e, com o tempo, através da própria experiência ao acompanhar a entidade. Por fim, uma pergunta bónus, porque não dá para falar sobre analisar uma empresa antes de investir sem mencionar o preço da sua ação. O preço atual das ações é razoável face ao valor da corporação? É bónus porque, na minha ótica, tende a influenciar mais o timing da compra do que a decisão de investir ou não. Nos investimentos não existe um número ao qual se possa chegar que seja o certo e final, mas é possível tentar perceber se o preço é razoável. Há vários rácios que podem ser explorados aqui, sendo que dois dos mais básicos e fáceis de compreender são o Price to Earnings, ou preço face ao lucro, e o Price to Sales, ou preço face à receita. Estes não costumam ser apresentados no relatório e contas, mas quase todos os intermediários financeiros já os calculam de forma automática. Também aqui a aplicação da XTB surge como uma mais-valia para este tipo de consulta. Usando o mesmo caso da JP Morgan Chase que estávamos a ver há pouco, em vez de fazer scroll para baixo, clica-se no i, no canto superior direito, depois seleciona-se o quarto menu aqui no topo e na subsecção Avaliação vêm-se logo os dois rácios. Preço para EPS é o preço face ao lucro e o preço para vendas é o preço face à receita. Ambos indicam quanto se está a pagar por cada unidade de lucro ou de receita e são úteis para comparar a empresa consigo própria ao longo do tempo e com outras do mesmo setor. Como qualquer rácio, não devem ser analisados isoladamente, mas sempre em conjunto com o restante contexto financeiro. Responder a estas 9 perguntas dá algum trabalho, mas é isso que faz a diferença entre investir com consciência e depender de opiniões, tendências ou palpites. Para quem está a pensar ir utilizar estas perguntas para analisar as maiores empresas do mundo, pode poupar algum trabalho ao ver de seguida este vídeo a aparecer agora no ecrã, no qual mergulhamos nas atividades das 5 maiores. Se este foi do vosso agrado, subscrevam o canal para não perderem os próximos. Um abraço e vemo-nos em breve.